Boa noite a todos, o meu nome é Cátia Pereira, eu sou terapeuta ocupacional, e hoje trazemos então aqui o testemunho do Manuel e da família do Manuel. Eu costumo dizer que eu trabalho maioritariamente em pediatria, mas eu não trabalho só com as crianças, não é? Acima de tudo trabalho com as famílias, com as escolas. E muito do meu trabalho é precisamente esta articulação, e fiquei muito feliz hoje quando percebi efetivamente que íamos apresentar este caso neste dia que é tão importante, e consciencializar então para a perturbação do espectro do autismo, apenas como sendo uma forma diferente de funcionamento cerebral. É simplesmente diferente, não é melhor, não é pior, é diferente. Aquilo que nos cabe a nós enquanto sociedade é adaptarmos o contexto, adaptarmos o meio, para que as pessoas com perturbação do espectro do autismo, e é um espectro, não é? Portanto, nós temos aqui vários. Atualmente a nomenclatura é por níveis, mas temos vários níveis de funcionamento, se é assim que podemos chamar, e, e aquilo que nós precisamos é de uma sociedade mais consciente e mais tolerante, acima de tudo, a tolerância aos estímulos, porque aquilo que acontece neste tipo de situação é que o cérebro processa os estímulos que estão à sua volta de forma diferente. E quando estamos a falar de estímulos, podemos estar a falar de luz, a falar de som, a falar de informação tátil, tudo o que está à volta. E um dos maiores desafios para as famílias é simplesmente, às vezes, aceitar-se que uma coisa seja feita de forma diferente. Mesmo muitas vezes até no seio familiar, e não só nas escolas, não só nos supermercados, é preciso muita tolerância, e é preciso não sabermos quem é que está do outro lado. Nós atualmente temos muitos casos com diagnóstico em adultos, temos muitos pais que são diagnosticados após receberem o diagnóstico dos filhos. É algo que está a acontecer muito hoje em dia, então nós precisamos de uma sociedade mais tolerante. Há Ó, diferença. Cátia, até há pessoas que dizem que têm feito que o autismo é a evolução do ser humano para outro nível, porque são extremamente inteligentes e processam informações a um maior nível do que o ser humano normal, considerado assim. Porque todos são normais e eles também são normais, vivem talvez noutro nível, né? Mais elevado que nós até. Com outras características, sim, é muito comum nós termos crianças, e, por exemplo, o caso do Manuel, há algumas coisas que já vemos a esse aspecto, em que tem um desenvolvimento acima da média por uma determinada área. Portanto, Exatamente. há sempre assim algumas alterações. Mas pronto, sem mais demora, eu vou chamar aqui a Ana. Eu, Kátia, eu deixa-me posso dizer eu ativar? Kátia, deixa-me só Desculpa, dizer Susana, diz. aqui uma coisa. Será que são eles que não conseguem comunicar connosco? Ou somos nós muitas vezes que não conseguimos comunicar com eles? É Exatamente. mesmo, é Ó, mesmo Cátia, eu isso. acho que sim. Já agora, qual é o nome É Ana Rolas. Eu já consigo Pode ativar dar o então, som pronto, dela. Posso, força, Viriato? força. Pode, claro que Sim? sim, claro que sim. Ana, diga-me só se está a conseguir ativar. Ah, já está. Ah, não está? Eu penso que sim. Eu vou carregar outra vez. Já está, já É está, já isso, já está. está. Sim. Então, antes de mais, eu quero agradecer à Ana por estar aqui acima de tudo, porque aquilo que eu acho é que estes testemunhos, o mais importante deles é podermos ajudar outras famílias e chegar a outras famílias. E então, obrigada, Ana, pela disponibilidade de estar aqui connosco esta noite. E eu vou só pedir à Ana, então, que ela se apresente e que fale um bocadinho sobre o Manuel, sobre todo este processo. Eu já acompanho o Manuel há 1 ano e meio. Portanto, eu já o acompanhava enquanto terapeuta Padovan, antes de iniciarmos os adesivos. Depois, quando comecei a trabalhar com os adesivos, começámos a utilizar também no Manuel. E depois vamos conversando aqui um bocadinho sobre o Manuel. Força, Ana. Obrigada. Eu é que vos tenho a agradecer pelo convite, especialmente neste dia. Realmente hoje à tarde é que eu pensei, vou dar um testemunho sobre o meu filho, que é autista, no dia da consciencialização do autismo. Então, como a Cátia já me apresentou, sou a Ana, tenho um filho, Manuel, com 4 anos. Eu sempre achei que era uma criança com autismo, embora os médicos nunca me tivessem
acreditado muito na situação. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado mesmo, foi-me dado um relatório com diagnóstico de autismo. Eu procurei várias terapias, foi assim tipo um balde de água fria, mas eu avancei para a frente. Procurei várias terapias, encontrei a Kátia, no Padovan, e digo, foi uma segunda mãe do Manuel, praticamente. O Manuel, acho que já, para ele, a vida sem a Kátia não existe. Então, nós começámos com, é uma criança não verbal, para já, ainda, não é? Muito poucas palavras, o que diz é poucas palavras, mamã, papá, piu-pi, a vovó, pronto. Vai saindo algumas palavras, mas quando a Cátia me deu a conhecer os adesivos, eu pensei, pronto, não faz mal. Se não faz mal, o que vier é bom. Pronto. E por acaso aderi à experiência. Fiz os 3 meses e realmente nem um mês nós vimos alterações no Manuel. O Manuel ficou mais. Começou a ficar muito mais sossegado, ou seja, não é parou, mas sim mais concentrado. Conseguiu começar a fazer mais contacto ocular, coisa que ele não tinha contacto ocular, ele começou a desenvolver mais o contacto ocular, a maior concentração, e aí acho que ele também começou a perceber-nos um bocadinho mais. E também nos permitiu a nós percebê-lo a ele, e nós começarmos a percebê-lo a ele. A nível motor, notámos alterações, o Manuel começou a correr, a subir e a descer escadas com pés alternados. Na articulação de sons, ele passou mesmo, acho que foi mesmo, foi melhor, foi o sítio onde nós notámos mais, foi nos sons. Na introdução de algumas palavras, mesmo o Manuel era uma criança, não posso dizer que era uma criança infeliz, mas era uma criança que ficava frustrada, se calhar porque nós, como não se conseguia expressar, nós não conseguíamos entender, ele frustrava muito facilmente, batia com a cabeça contra as paredes, pronto. Aí ele teve uma melhoria, realmente, e nós notámos uma grande melhoria, não frustrava tanto e passou a ser uma criança completamente feliz. É uma criança que de manhã à noite é uma criança que espalha sorrisos por todo o lado. Ele ri, agora então está na fase de dar beijinhos, ele dá beijinhos a todo mundo. E as gargalhadas dele são mesmo de uma criança feliz. E eu sinto realmente essa alteração no Manuel. Na escola, notaram uma melhoria na interação com os amigos. Temos a sorte de os colegas da escola criaram tipo um grupo de proteção ao Manuel. O Manuel é tipo o bebé da sala e toca de proteger. Também incutido com a educadora. A educadora fez esse trabalho também. A nível de fazer nível de trabalhos de escola, os trabalhos manuais, tudo isso também houve muito mais alteração, melhorias nessa área. A nível de idas, que é sempre um problema, os supermercados, os lugares onde tem muita gente, começámos a notar agora essa alteração para melhor. Ou seja, já começo a poder levá-lo comigo às compras, já não posso pensar em levá-lo uma tarde inteira para um shopping, mas se precisar de ir buscar alguma coisa, já posso ir, que ele já me permite essa entrada no supermercado e voltarmos para casa. Eu moro perto do mar, e entretanto, na semana passada tive férias com o Manuel em casa e até o brincar, o não ligar ao ecrã, ou não ligar à televisão, mudou. Ou seja, ele está muito mais interessado na rua, nas flores, nos baloiços, e vamos ver o mar, chegamos ao pé do mar, da praia, e eu digo, olha o mar, e ele observa o mar, na realidade observa o mar. Eu partilhei com a Cátia esta semana, uma coisa da semana passada, eu fui comprar uns ovos para pintarmos de Páscoa, e fomos a uma loja de filhas, e eu levei Manuel ao colo, porque pensei, não vai querer entrar.
porque ele antes não queria entrar nas lojas. E então, na realidade, o Manuel entrou comigo ao colo, trouxemos os ovos, mas eu dei uma passagem na zona da praia e havia umas bolas de cor. E ele pediu-me para ir para o chão. E outra das coisas que ele não fazia era apontar. Neste momento, o Manuel já aponta. Aponta e sabe, pede e sabe o que quer e aponta para aquilo que ele quer na realidade. Eu pergunto-lhe, por exemplo, se ele quer a garrafa com a tampa vermelha, qual é a tampa que ele quer, a garrafa de água, e ele aponta para o vermelho, para o verde, ele conhece as cores. Muito interesse pelas letras, também houve esse avanço do interesse pelas letras. E eu então deixei-o ir para o chão. E ele apontou para as bolas. E eu perguntei-lhe: queres as bolas? E ele assinou-me com a cabeça que sim. Ou seja, até já a comunicação, nível de o sim e o não, nós notámos essa alteração. Ele apontou que sim e eu trouxe as bolas. Chegámos quase à caixa e estava um pinto, assim, na zona das coisinhas de Páscoa. E ele foi pegar no pinto com todo o cuidadinho, pô-lo no chão a tentar perceber se o pinto andava ou não. Mas o pinto não andava, porque ele tinha um que era de corda e andava. E eu, no entanto, disse-lhe: olha, Manuel, o pinto não anda. Isto era impossível há um tempo atrás eu dizer-lhe isto e ele não ver o pinto andar. Ele começava logo a bater com a cabeça no chão, a fazer uma birra. E neste momento, ele percebeu que o pinto não andava, mas, no entanto, o pinto para ele era na mesma muito especial. E ele trouxe o pinto e o pinto realmente acompanhou para todo o lado. Ahm, o meu testemunho é este. Tenho a agradecer muito à Cátia por me dar a conhecer o X39 e tem sido muitas batalhas que nós temos ultrapassado e penso que com o X39, aliás, já tenho usado também o ION em momentos em que ele está com maior descontrole, por qualquer motivo, porque ficou mais descontrolado, houve mais barulho, houve alguma coisa alguma alteração à rotina, e eu tenho usado o IO1 e o que é certo é que tenho-me dado muito bem mesmo. Ana, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Naturalmente, na questão da criança há alterações muito importantes, mas, nomeadamente, as famílias sofrem um grande impacto positivo no âmbito do descanso, da tranquilidade. Na vossa família, Ana, essa transformação, a que nível é que chegou esse impacto com a utilização do X39 no Manel? O Manuel era uma criança que chorava muito. Chorava, não era chorar, como é que eu explico? O Manuel nunca chorou muito. O Manuel, a nível de descanso de noite, ele dorme Sim. a noite toda. Ele dorme uma noite completa, e sempre dormiu. Pronto, nesse ponto ele Uhum. nunca teve alteração. Mas andava sempre, parece que aborrecido, Uhum. frustrado, porque parecia que nós não o compreendíamos e ele ficava muito frustrado, agitado. Depois batia com a cabeça, depois parava e estava sempre tipo, tenso, sempre agitado. E nós notámos realmente com os adesivos que ele ficou mais calmo, mais concentrado em brincar. Nós não conseguimos brincar com o Manuel antes dessa aplicação. E para vocês, para isso é já um grande passo. Foi um Se grande calhar para passo. outras pessoas Sim, pode não ser nada, porque se não vivem essa sim, realidade, mas para vocês é uma conquista gigante. sim, e não só. A semana passada eu estava-lhe a dar a papas ao lanche e ele foi a única vez que ele me disse, eu ouvi e para mim foi, eu pensei, o X39 realmente está a funcionar muito bem, porque o Manuel disse, mamãe, papa, me. Uau, uau. És a primeira Ana, frase. uma mensagem muito curta para as pessoas que nos estão aqui a ouvir pela primeira vez e que naturalmente terão as suas dúvidas relativamente a esta tecnologia, como de certeza a Ana teve, como eu tive e muitos outros aqui nesta sala tiveram. Não é? O ceticismo é normal do ser humano. Uma mensagem da sua parte como mãe de uma criança autista. Eu, como mãe de uma criança autista, a mensagem que eu tenho a dar aos outros, possivelmente a mães também com crianças autistas, eu recomendo realmente a aplicação e que procurem o X39, porque há uma mudança. Há mudança, não é só com as terapias, não é só com a medicina, mas eu acredito realmente que o X39 faz muitas mudanças na nossa vida. Muito obrigado, Ana. Kátia,
como terapeuta, isto é uma conquista gigante, não é? Eu não preciso dizer mais nada, não é? Só agradecer. Estou aqui a escorrer baba, não sei se estão a perceber. Pronto, lá está. Eu gosto muito do que faço e adoro o meu trabalho, não é? Porque gosto mesmo muito. E só partilhar uma coisa que ainda não tive a oportunidade de comentar com a Ana, mas eu estava a dizer à Susana, aliás, eu estava a reunir com a Susana Marques. E estava outra Susana, que é uma pessoa que também acompanha o Manuel, e está connosco na clínica. E eu estava a dizer: olha, hoje é o dia da consciencialização do autismo, vamos dar o testemunho do Manuel. E nós nem tínhamos falado sobre isso. E ela, ele realmente está diferente. Então ela disse-me que muitas vezes via a Ana depois a pôr o Manuel no carro no final das sessões. E nem sempre era fácil. As viagens de carro eram algo que eram muito complicadas de fazer, tudo o que implicava a mudança. Muitas vezes para ele chegava, fazia a sessão, mas depois o ir embora, tínhamos sempre ali, chegámos a ter momentos muito complicados na sala de espera. E depois o ir para fora. E ela, olha, ele está completamente diferente. E eu até lhe disse, por acaso na semana passada, ele espontaneamente, sem dizer nada, disse-me adeus e mandou-me um beijinho e quis que eu lhe fosse dar um beijinho. Pronto, portanto, são mudanças que são gigantes, não é? São muito significativas. Aquilo que eu faço é usar o X39 e o ION, e também. Temos outros adesivos, mas essencialmente este ao nível da agitação psicomotora, e aquilo que eu faço é uma complementariedade. Eu acredito que nada funcione sozinho. E então, quando trabalhamos em complementariedade, é isto que acontece. Eu estou a trabalhar com o X39 há 1 ano e 2 meses, e aquilo que eu tenho visto é que quando comecei a associá-lo à minha prática clínica, os resultados são mais rápidos. Eu não deixei de ser terapeuta ocupacional, não deixei de ser terapeuta Padovan. O Manuel não deixou de fazer estas terapias, mas a complementariedade faz com que o percurso flua mais rapidamente. Outra partilha, há um exercício que nós fazemos que é de corrida, e eu normalmente digo ao Manuel: corre, 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 corre. E esta semana, a semana passada, o Manuel é que me disse para mim: corre, 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 corre. E era ele que estava a tentar pedir-me para eu correr. Portanto, o que eu costumo dizer em quase todas as reuniões de equipa que temos, e dizer aqui também que a Escola do Manuel faz um trabalho incrível, a educadora faz um trabalho muito bom com ele também, e partilhamos muito sobre tudo, e aquilo que eu tenho dito nas reuniões é, acima de tudo, temos um Manuel mais feliz. Eu acho que esta é a minha última frase, e acima de tudo, e para mim isso é o mais importante. Não, de verdade é impactante e obrigada, Kátia, por esta partilha, obrigada, Ana. Sem dúvida, o que toca a crianças é sempre impactante, a toda a gente, mas principalmente a crianças, e nesta realidade que às vezes é tão difícil para as famílias de gerir, não é? Dia a dia, 24 horas por dia, e que sem dúvida, quando há estas melhorias, muda radicalmente o dia a dia de toda a família. Doutora Susana, isto, falando de uma condição destas, que ainda hoje a ciência ainda não percebe bem, não é? Pelo que sabe, ainda não se percebe bem como é que é a origem, não é, do autismo, e cada vez mais está a existir casos de autismo a nível mundial, portanto está a haver um número crescente. E que esta tecnologia, sem dúvida, pode atribuir uma melhor qualidade de vida às famílias e às crianças, ou melhor, todas as pessoas que sofrem do espectro de autismo, pode trazer aqui uma melhoria bastante importante. Eu acho que todos nós temos que usar o X39 para podermos comunicar com eles. Porque se calhar Exato. somos nós que temos que aprender a comunicar com estes seres tão especiais. Eu vivo muito de perto as lágrimas da Kátia, não é? Nós estivemos no sábado num trabalho intensivo com 17 profissionais desta área, e vejo como ela vive isto. Realmente o trabalho dela é maravilhoso. Tenho o prazer de trabalhar com ela. É importante dizer que, quando a Cátia refere a Susana, estamos a falar da proprietária da clínica, que aceitou colocar a terapêutica na clínica pela posição que tem, porque vê o resultado no Manuel e nas outras Uhum. pessoas que utilizam a tecnologia. E eu vou fechar a reunião colocando este desafio. Eu hoje
e muitos daqueles que estão aqui, provavelmente aqueles que já tiveram mais coragem que eu em se expor, eu sempre tive alguma dificuldade em expor muito nas redes sociais, mas agora tenho sido massacrada por pessoas maravilhosas, inclusive pelo Viriato, não é? E vou-vos dizer que é giro. Hoje, quando comecei a partilhar coisas da LifeWave, nós não sabíamos, nem a Kátia sabia o dia que era hoje, que ela própria Eu disse. sabia, só não me lembrei foi da associação. Eu sabia que era hoje, eu E comemoro todos os anos. Só não te não se fez lembravas, luz, íamos exatamente, só não se fazer fez luz no é que dia de era hoje. hoje. E então eu hoje fui, eu não diria insultada, porque nós vamos ser sempre questionados pelos incrédulos, como tu disseste, pelos céticos, Viriato. Mas, mas quando eu ouço alguém que nas redes sociais, e eu estou a dizer isto para todos aqueles que me estão a ouvir, e encorajar-vos a não desistirem de dar a cara, porque quando alguém nas redes sociais nos diz mais um testemunho da treta, sabendo nós a história da Ana Rolas e do Manuel, tudo vale a pena. E eu hoje, quando alguém questionou as minhas publicações, eu pensei, mas para quê? Não importa, porque eu sei o que eu vou ouvir logo à noite, eu sei o que eu ouço da Kátia, não é? Porque trabalho com ela, eu sei o que ouço das pessoas a quem coloco adesivo e que me agradecem porque diminuíram as suas dores, porque passaram a dormir melhor, porque famílias mudaram. Eu costumo dizer que se eu fiquei com o melhor feitio, a minha casa ficou melhor, não é? Quando a minha mãe deixou de ter dores, no meu seio familiar foi tudo melhor. Portanto, Exato. vamos dar a cara, vamos continuar a dar a cara, porque o exemplo do Manuel, o Manuel é ele que nos está a dizer e é ele que nos diz: corram, corram, acelerem a mostrar esta tecnologia a toda a gente, porque vale Exatamente. a pena, meus amores. Não Sem dúvida, importa o que os outros dizem. sem dúvida.